Pai do Senhor, meus irmãos, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo. Estaremos estudando aí o capítulo de número 10 da Epístola aos Romanos. Já estudamos aí 9 capítulos e estamos chegando já no finalzinho, né? Hoje estaremos meditando no capítulo de número 10, aprendendo um pouco mais o que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, veio trazer para a Igreja do Senhor, nos ensinar a conduta de vida aprovada por Deus, como viver como cristãos e servos do Senhor. A gente vai estar lendo o capítulo 10 e meditando um pouco o que nós podemos extrair, aprender com este capítulo. Romanos capítulo 10, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, o desejo do meu coração e minha oração a Deus é que o povo de Israel seja salvo. Sei da dedicação deles por Deus, mas é entusiasmo sem entendimento, pois não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, apegam-se ao seu próprio modo de se tornar justos, tentando seguir a lei, e recusam a maneira de Deus, pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo que nele crê é declarado justo. Aqui a gente vê a preocupação do apóstolo Paulo com o povo de Israel. Mesmo Paulo sendo o apóstolo dos gentios, mesmo ele tendo essa missão que foi dada pelo próprio Deus a ele, de propagar o evangelho, as boas novas aos gentios, Paulo ainda se preocupa com o povo judeu, com a nação de Israel, por eles ainda serem incrédulos com Cristo como Salvador, por eles não crer que Jesus Cristo era o Salvador. Então Paulo ele tem essa preocupação com a sua nação, com o seu povo, mesmo ele tendo a sua missão designada por Deus de pregar para os gentios. E interessante, ele diz que sei da dedicação deles por Deus, mas é entusiasmo sem entendimento, pois não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, apegam-se ao seu próprio modo de se tornar justos, tentando seguir a lei. Ou seja, eles não entenderam a maneira que Deus trabalha para tornar uma pessoa justa diante dele. Então eles queriam adquirir esse reconhecimento de justo diante de Deus pelo seu próprio mérito, da sua maneira. E não é da maneira que nós pensamos ou imaginamos. É aquilo que eu venho falando, quando eu trago alguns estudos, eu sempre falo, na igreja não é do nosso jeito. Tem as regras que foram estabelecidas por Deus. Tem as normas estabelecidas por Deus. Deus estabeleceu normas e regras. Então, para seguir a Cristo, para ser servo do Senhor, para ser uma igreja pura, limpa, santificada, que vai ser arrebatada, precisa seguir as normas estabelecidas por Deus. E a gente vê que o povo judeu naquela época queria ser declarado justos, mas mediante a dedução que eles tinham do que precisava ser feito para ser justo diante de Deus. E para os judeus daquela época, eles pensavam que para ser justo diante de Deus ainda era necessário cumprir a lei. Como eu já falei nas aulas anteriores, a lei já foi cumprida, Cristo cumpriu a lei. Porque o homem em si próprio não conseguia cumprir a lei. Porque a própria palavra diz que se o homem obedecer, cumprir todas as regras, todos os mandamentos da lei, mas falhar apenas em um, ele já errou em toda a lei, ele já pecou em toda a lei. Então o homem, por ser pecador,
ele não conseguia cumprir a lei. Então Jesus veio, cumpriu a lei em nosso lugar. Então hoje somos declarados justos quando a gente reconhece Jesus como Salvador, porque ele cumpriu a lei por nós. Então quando eu reconheço Cristo como meu Salvador, por Cristo ter cumprido a lei por mim, eu já sou declarado justo diante de Deus. Só que o povo judeu não entendia isso. Mas Paulo, mesmo vendo a incredulidade do seu povo, ainda se preocupava com eles. Versículo 5. Moisés escreve que o modo pelo qual a lei torna alguém justo exige obediência a todos os seus mandamentos. Você vê, para ser declarado justo mediante a lei, tinha que cumprir todos os mandamentos da lei. Se cumprisse, vamos pegar aqui um exemplo, que era 600 mandamentos. Se cumprisse 599, mas falhasse em um, aqueles 599 já não ia ter mais valia para que a pessoa fosse declarada justa. Então Jesus ele veio e conseguiu cumprir todos os mandamentos da lei. Moisés escreve que o modo pelo qual a lei torna alguém justo exige obediência a todos os seus mandamentos. Mas o modo pelo qual a fé torna alguém justo diz: não diga em seu coração quem subirá ao céu para trazer Cristo para a terra. E não diga quem descerá aos lugares dos mortos para trazer Cristo de volta à vida. Na verdade, diz, a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração. E essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Esse crer e confessar que Jesus Cristo ele é Senhor, não é somente crer e acreditar, como muitos dizem que crê e acreditam em Cristo. Porque acreditar em Cristo e que Ele é o Filho de Deus, é o Salvador da humanidade, até os demônios creem e acreditam. Quando é que Paulo vem trazendo que é necessário crer, que é necessário confessar, é uma entrega absoluta, é uma fé diferenciada, pois existe a fé natural e a fé que vem por parte de Deus. Para crer em Cristo é uma fé sobrenatural. Quando Paulo vem trazendo isso, que é necessário confessar, não é somente confessar com seus lábios, abrir a sua boca e confessar como a gente vê em alguns cultos, que a gente faz o convite, a pessoa vem e confessa. Não é só isso, mas o confessar vem trazendo também no cotidiano da vida, no dia a dia, no comportamento e nas atitudes da pessoa, aquela mudança radical de atitude, de comportamento, aquela transformação total da pessoa. E quem olha fala, mas a fulana ela assim, agora está totalmente diferente. Isso é o quê? Confessar. A gente confessa Cristo como Salvador com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos. E é isso que Paulo vem trazendo. Não é só confessar com a boca. Sim, confessar com os lábios, crer com o coração, mas também no dia a dia. Isso é confessar Cristo como Salvador. Renunciar a nós mesmos, renunciar aos nossos desejos, renunciar às nossas próprias vontades por amor a Cristo, por amor às boas novas, à palavra do Senhor. Isso é confessar. E crer com o coração. Ou seja, não adianta apenas confessar com os lábios, mas no coração não crer. É uma parceria. Eu só vou conseguir confessar verdadeiramente isso aqui dentro, eu creio. Então é necessário que fé. E a palavra do Senhor fala que a fé é um dom que Deus nos dá. Então é necessário, que permitir que Deus venha trabalhar no coração para que nós venha ter essa fé em Cristo. Porque há pessoas dentro da igreja que não têm essa fé, que ainda não crê em Cristo como deveria crer. É aquele negócio, nem todos que estão dentro da igreja serão salvos, porque não é só estar na igreja, mas é ser igreja. E eu vou conseguir ser igreja se eu crer em Cristo. Porque se eu crer em Cristo, eu consigo confessar com os meus lábios
e com a minha própria vida eu confesso diante dos homens, com o meu comportamento e com a minha atitude, que Cristo me transformou, que Cristo é o Senhor da minha vida e não mais o pecado. Versículo 10. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, ou seja, é crendo verdadeiramente. É uma crença sincera e verdadeira. Não é somente abrir a boca e falar, eu creio em Jesus, eu acredito em Jesus. Mas é crer verdadeiramente, uma crença que venha mudar a minha vida. Porque se realmente eu creio verdadeiramente em Cristo, essa crença ela vai transformar a minha vida. É aquilo que Paulo fala, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Ou seja, é uma transformação radical, uma mudança radical. Conversão é isso, é uma mudança radical. Pois é crendo de coração que você é declarado justo e é declarando com a boca que você é salvo. Como dizem as Escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado. Nesse sentido, não há diferença entre judeus e gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos os que o invocam, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui Paulo vem quebrando, o preconceito de povos. Cristo ele não veio só para os judeus. Já falei disso nas aulas anteriores. Cristo ele veio para todos. Então é isso que Paulo vem trazendo. Que quem confessar com seus lábios, crer com seu coração, será salvo. Não importa se é judeu, não importa se é grego, não importa se é gentil, não importa qual raça essa pessoa pertence, a qual nação. Mas aqui o que Paulo vem trazendo, fazendo um resumo geral, é que a salvação que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário, ela abrange não só Israel, não só o povo judeu, mas essa salvação ela vem se abranger todas as nações, todos os povos são alcançados pela graça. Então a salvação não é para alguns, a salvação é para todos, mas é necessário crer, é necessário confessar e uma mudança radical. Versículo 14. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? Então, para invocar o nome do Senhor é necessário crer. É aquilo que Deus fala, eu estou à procura de verdadeiros adoradores. E só vai conseguir ser um verdadeiro adorador se crer. Sem crer, não tem como ser um adorador de verdade. Pode adorar, uma falsa adoração, porque se Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que tem os verdadeiros e tem os falsos. Mas eu só vou conseguir ser um verdadeiro adorador se eu crer. Aqui está falando de fé. Paulo ele vem trazendo muito que é a fé em Cristo que traz a salvação. É a fé em Cristo que traz a mudança. Então aqui esse crer está falando da fé. Uma fé absoluta em Jesus Cristo como Salvador. É uma fé que eu não vou necessitar de outro Deus, de outra providência, de outra solução, mas somente Cristo, somente o que Cristo fez para mim é o suficiente. Cristo é o único Deus que eu preciso. Eu não preciso de outros deuses. Como a gente vê muitos povos, crê em Cristo, crê em Deus, mas tem os seus santos, as suas imagens, os seus deuses. Por quê? Porque a sua fé não é só em Cristo. Ele não crê, ele acredita em Jesus. Acreditar é uma coisa, crer é outra. E Paulo vem trazendo isso. Eles não têm que acreditar, mas crer. Versículo 14. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão se jamais tiveram ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem, como são belos os pés dos mensageiros que trazem as boas novas. Ou seja, o povo só vai conseguir crer se ouvir.
Mas para ouvir, alguém tem que levar a mensagem. E quem é que tem a responsabilidade de levar a mensagem? A igreja. Então, se a igreja não levar a verdade, quem vai levar? Alguém vai levar uma mensagem distorcida e falsa, como a gente vê muitas seitas, muitos falsos profetas levando heresias e falsidades. Então, para que o povo creia, ele precisa ouvir a palavra produz fé. Mas para que ele venha ter fé e crer, ele precisa ouvir. Mas para ouvir, alguém precisa ir e levar a mensagem. E quem tem essa responsabilidade somos nós, a igreja do Senhor. Como são belos, por isso as escrituras dizem, como são belos pés dos mensageiros que trazem boas novas. Nem todos, porém, aceitam as boas novas, pois o profeta Isaías disse, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Então, aqui no versículo 16, diz bem assim, nem todos, porém, aceitam as boas novas, pois o profeta Isaías disse, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Ou seja, nós temos o dever e a tarefa de anunciar, mas não podemos nos iludir, irmãos, que todos vão crer. Nem todo mundo vai crer, nem todo mundo vai acreditar, só que isso não pode ser um motivo para nós desanimar, porque a gente acaba olhando para essa situação e não querendo mais anunciar a palavra, o evangelho, as boas novas, devido ao desânimo e à frieza que nós deixamos dominar o nosso coração. Nem todo mundo vai crer, nem todo mundo vai acreditar. Olha para Noé, Noé pregou quantos anos e a sua geração não creu, não acreditou na sua mensagem. Apenas ele e a sua família foram salvos. Mas aquela geração toda se perdeu. Então, olha, é isso que Isaías vem trazendo, que nem todos vão crer. Mas precisamos anunciar, é um dever que foi deixado para nós. Muitos não crerão, muitos não vão acreditar, mas alguns vão acreditar. E por esse alguns nós devemos anunciar o evangelho e não parar. Versículo 17. Portanto, a fé vem pelo ouvir. Se a fé vem pelo ouvir, é necessário que a mensagem seja anunciada. Isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Então, o que vai produzir fé no povo é a mensagem, a palavra. O que a gente mais vê em muitas denominações, em muitas igrejas por aí, estão substituindo a palavra por muitas outras coisas fúteis que não produzem fé. E pode até produzir uma fé fraca, superficial, mas a verdadeira fé que nos garante a salvação, a verdadeira fé que vai nos manter de pé, firmes e perseverantes até o fim, ela só é produzida pela palavra. Então a palavra do Senhor ela não pode ser substituída por louvor, a palavra não pode ser substituída, por testemunho, a palavra ela não pode ser substituída por nada, por aqueles encenações que o povo faz com louvor, que está lá rodando o louvor e o povo dançando, não. A palavra ela é primordial, que é ela que produz fé. É a palavra do Senhor que produz fé, então é necessário pregar a palavra. E não precisa, irmão, enfeitar, pregue do jeito que está aqui. Apenas anuncie do jeito que ela está sendo anunciada e acabou. Quem produz a fé, quem vai levar o homem ao arrependimento é o Espírito Santo. A nossa missão, o nosso dever é apenas pregar. Mas eu pergunto, o povo de Israel ouviu? De fato, a mensagem, sim, eles ouviram. Sua mensagem chegou a toda a terra e suas palavras alcançaram os confins do mundo. Volto a perguntar, será que o povo de Israel entendeu? Sim, eles entenderam, pois já no tempo de Moisés Deus disse,
Provocareis seus ciúmes por meio de um povo que nem sequer é nação. Provocareis sua ira por meio de gentios insensatos. E mais tarde Isaías se pronunciou com ousadia. Fui encontrado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. A respeito de Israel, porém, diz: o dia todo abri meus braços para eles, mas foram desobedientes e rebeldes. Aqui está falando dos gentios. Que quem não era nação, que não era povo de Deus, foi alcançado pela graça. Aqui se refere aos gentios. Como o povo de Israel, o povo escolhido por Deus, a nação eleita, rejeitou Jesus Cristo, e até hoje eles não creem que Jesus Cristo é o Messias, eles estão aguardando ainda a vinda do Messias. Nós, os gentios, fomos alcançados por essa graça. Então aqui no capítulo 10 da carta aos Romanos, Paulo ele vem trazendo que a salvação é para todos. A salvação, ela abrange todos os povos. Jesus ele não morreu por um povo específico. Às vezes a gente pensa que Jesus ele veio, e morreu na cruz somente por causa de Israel. Não. Israel foi uma nação escolhida com a missão de propagar o Evangelho, de liderar as outras nações. Mas Jesus ele veio por todos, por todas as nações, por todos os povos. Só que como Israel falhou, essa missão foi transferida para a igreja. Então a missão que foi entregue lá no passado para Israel, hoje está nas mãos da igreja. Qual é a missão da igreja? Ganhar almas, anunciar, levar as boas novas. E era isso que Israel tinha que ter feito. Israel foi chamado para ser cabeça e não cauda, ou seja, liderar. A igreja foi chamada para liderar e não ser liderada. Só que o que vai produzir fé, o que vai transformar, o que vai salvar, o que vai fazer a diferença é a palavra. Então, meu irmão, é esta palavra, a palavra do Senhor, é ela que produz fé. A carta aos Romanos fala muito de fé. E não é uma fé fingida, uma fé fraca, mas a fé verdadeira. E uma fé verdadeira, ela só é produzida em nós mediante esta palavra, mediante os princípios do Senhor. Então, o que nunca pode faltar dentro de uma igreja é a palavra do Senhor. Não podemos diminuir o tempo da palavra. Não podemos deixar sem palavra, sem ensino. E tem que ser pregado o que está aqui. Não ensinar o que o povo quer ouvir, mas ensinar o que é necessário. Porque é o que é necessário que vai libertar, transformar, curar, salvar e levar para o céu. O que traz transformação no homem é a palavra pregada como ela é. Sem enfeites. Não precisamos ficar inventando nada. Pregue a palavra como ela é. Paulo traz no capítulo 10 aos Romanos, da carta aos Romanos, capítulo 10, a salvação é para todos. A graça alcançou os gentios. Hoje eu e você fomos alcançados pela graça do Senhor. Mas nós fomos alcançados por essa graça. A misericórdia do Senhor repousa sobre nós. Não é para nós nos acomodar, mas é para nós fazer a diferença. Não vamos falhar como Israel falhou, mas vamos ser a igreja verdadeira que o Senhor quer que nós seja e vamos fazer a diferença, que é isso que Deus quer. Amém? Deixo para vocês esta aula. Em breve estarei postando aí o capítulo 11, que tem muito mais para nós estar aprendendo. Já estamos aí quase chegando ao fim. Com essa aula já se completam aí 10 capítulos, faltam ainda 6 capítulos. Nós já estamos prestes a encerrar o nosso estudo do livro aos Romanos. Que Deus abençoe. Muito obrigado aí pela sua participação e até a próxima aula.
Que Deus lhe abençoe.